chamo F. Rodrigues, sou médico psiquiatra pela FRJ. A gente está aqui pela Campesp, um programa chamado Mente Sã, junto com o Núcleo Profissional de Saúde e o Projeto de Saúde Mental do MPRJ, na luta, no combate à desinformação e preconceito. E hoje um tema muito aguardado, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, onde recebo muitos consultórios. Então, assim, vim aqui para saber se o meu esquecimento é uma patologia, é um TDAH, que eu sempre fui meio desorganizado, estou mais esquecido. Então chegou a hora da gente realmente ver o que é verdade, o que não é em relação a esse transtorno, que gera muita dúvida em relação se tem ou não tem. Para começar, falamos lá atrás, em outras oportunidades, só checar lá no YouTube do MPRJ, que na medicina, não na psiquiatria, na medicina, a gente separa em dois tipos de patologia. As patologias chamadas dimensionais e as categoriais. Categoriais, sim ou não. Ou eu tenho Covid, ou eu não tenho Covid. Ou eu tenho HIV, ou eu não tenho HIV. Não tenho meio HIV. E tem as dimensionais. Como assim? Todos nós temos glicose no sangue. Quando ela está dimensionalmente acima de 126 no jejum, pode-se ter uma patologia chamada diabetes. Mas todos nós temos. Na psiquiatria, as patologias elas são dimensionais. Por isso que quando você vê na internet, ou alguém conversa com você, ou vê uma escala sobre o TDAH, você se identifica um pouco com aqueles sintomas. Porque todo mundo é um pouco esquecido, todo mundo é um pouco desatento, ainda mais com um número frequente, cada vez maior, de informações que a gente recebe. Porém, de todos aqueles que estão vendo e se identificaram com alguns daqueles sintomas, em média, 5 a 8% de fato vão ter a patologia, que é a prevalência. Pode variar um pouco para mais ou para menos, de acordo com o sexo, com a idade, mas a prevalência média, de fato, são os que vão se beneficiar do tratamento. Todos os outros, os 90%, 93%, vão tomar o medicamento errado, com potencial de dependência, mas vou deixar falar tratamento um pouquinho mais à frente. Seguir, algumas questões que são regras sobre TDAH. Apesar de ter alguns estudos mostrando que uma pequena porcentagem pode aparecer ao longo da fase adulta, o consenso geral, inclusive na classificação nova CID-11, coloca como uma patologia do neurodesenvolvimento, consenso maior entende-se que a pessoa desde sempre teve o TDAH. Pode às vezes se manifestar com mais intensidade na adolescência, depois de 17 anos, mas se a gente pegar os critérios diagnósticos, antes dos 12 anos, tem que ter apresentado a maioria desses sintomas. Então, partindo desse princípio, apesar de ter alguns estudos, como eu falei, que ainda não é o consenso, que tem um aparecimento tardio, é uma patologia que você, entre aspas, vai ter desde sempre. Então, se chega um paciente no meu consultório, olha, André, eu estava dando uma olhada na questão do TDAH e eu percebi que tem mais ou menos um ano que eu comecei a ter uma queda de atenção, de concentração, de memória. Vim aqui para ver se eu tenho. Olha, se você não tinha essas queixas lá atrás, não foi desde sempre, a primeira patologia que eu vou descartar é o TDAH. Por quê? Porque você começou a apresentar ela por agora. E isso não é o comum, já que é um diagnóstico, transtorno do neurodesenvolvimento, né? Você nasce com ela. Segundo, estudos mais recentes, inclusive uma revisão importante do JAMA, que é o Jornal Americano de Medicina, e aqui, como eu falei, eu vou misturar a ciência com a minha experiência, para tentar traduzir para vocês uma linguagem que fique entendível. Esse artigo ele acompanhou os pacientes com TDAH ao longo desde a adolescência até a fase adulta e identificou-se que até 40% desses pacientes com diagnóstico e tratamento na infância e na adolescência entravam, entre aspas, numa remissão. Traduzindo, eles não tinham mais o benefício do medicamento. Porque o adulto ele tem habilidades socioemocionais melhores do que a criança. Ele já pode fazer a psicoterapia, já pode anotar, a criança é mais difícil, não tem ainda essa habilidade, enfim. Mostrou-se que até 40% o TDAH ele vai remitindo ao longo do tempo. E em 60% dos casos, quando tira o remédio, a medicação, o paciente volta a apresentar uma queda importante no funcionamento. Ou seja, é uma doença que ela não é progressiva, igual, infelizmente, o Alzheimer, que a cada mês você vai piorando independente do medicamento. Então é muito comum o TDAH ele se apresentar com comorbidades. O que são comorbidades?
além do TDAH, eu tenho uma outra patologia que pode ter uma relação direta com o TDAH ou não, e na literatura, mais de 50% das pessoas com TDAH têm uma outra patologia. Por exemplo, se o paciente apresenta um transtorno de ansiedade generalizada, que já falamos aqui, é só voltar no YouTube do EPRJ. Lembra que um dos sintomas importantes é a queda da concentração, porque o fluxo de pensamento é um dos sintomas que fica muito invasivo, a preocupação fica excessiva e há uma disputa entre o pensamento e o que ele está lendo. Então ele tem que se esforçar mais para ter atenção. Então, se o paciente vem tratando com TDAH na fase adulta, por exemplo, e ele começa a apresentar um transtorno de ansiedade generalizada, entende que o quê? Que esse transtorno de ansiedade generalizada vai ser o responsável pela piora importante da queda cognitiva, da atenção, da memória, do raciocínio. Então, na verdade, eu tenho que tratar primeiro, limpar, entre aspas, o que está a mais do TDAH, já que o TDAH é algo crônico, que vem desde sempre, para a gente poder, de fato, avaliar. Então, é muito comum, repito, o TDAH ter também outras patologias associadas. Inclusive, é muito comum também o paciente chegar ao consultório por conta dessa comorbidade. Exemplos. É sabido na literatura que o paciente criança e adolescente que tem um transtorno de déficit de atenção e não se trata, ele tem mais chance de ter abuso de substâncias, ter abuso de álcool. Porque a gente tem 3 tipos. A gente tem, de fato, o transtorno de déficit de atenção predominante com déficit de atenção, predominante com a hiperatividade / impulsividade, e tem o combinado. Tem os dois. Na criança e no adolescente é mais comum o combinado. No adulto, a tendência é a hiperatividade ela ir diminuindo e prevalecendo mais a impulsividade e o déficit de atenção. Eu já vou falar como é que a gente vê isso na prática. Então, são regras relacionadas ao TDAH que são fundamentais para quando você começar a pensar se você está esquecido ou não, se é pelo TDAH ou uma outra patologia, lembrar que vem desde sempre e que a tendência é ir melhorando com o tempo e que pode ter essa associação com outras patologias e que tem uma queda importante da concentração e que vai chamar a sua atenção para buscar ajuda. Lembrando que se a gente faz o diagnóstico precoce, que eu vou falar na próxima etapa, nós vamos reduzir sofrimento, abandono escolar, queda, acidente de carro, vamos reduzir mortalidade. Então, fica ligado que na segunda parte agora eu vou falar exatamente como o diagnóstico se apresenta. Tá bom?